Dando sequência ao nosso curso de análise gratuito de análise técnica, a primeira aula que nós vamos dar agora é sobre tempos gráficos. Qual que é a importância do tempo gráfico na nossa análise e o que ele vai me informar dentro de cada período? Tempos gráficos também pode ser chamado de período ou time frame. Tá? Bom, nós temos o gráfico do Bitcoin aqui, Bitcoin da Bitstamp. É um dos gráficos mais antigos que a gente tem, né, de maior período. Ele vai de 2012, um pouquinho antes de 2012 aqui, de agosto de 2012 até os dias de hoje. O que esse gráfico está me mostrando? Ele está me mostrando um gráfico semanal, período semanal. Tá aqui, ó, W. Se eu quiser ver o gráfico mensal, eu vou colocar o gráfico mensal. Ele ficou encurtado. O que ele está querendo me dizer? O que eu posso tirar de observação aqui? Se eu colocar 365 dias, eu vou ter o gráfico de um ano. Então, perdão. Eu tenho o gráfico de um ano. Então, eu vou começar pelo gráfico de um ano, para vocês poderem entender. Este gráfico está me mostrando que cada tracinho desse aqui, que é chamado de candlestick, ele guarda dentro dele as informações do ano. No caso aqui, a gente pode ver neste candle grande aqui, que ele começou aqui no preço de 13 dólares e 14 centavos e terminou o ano aos 725 dólares. Foi um crescimento muito grande. Tá? Então, dentro desse candle aqui, há uma informação sobre o ano. Se eu colocar no mês, este candle vai me informar, qualquer candle daqui que está no gráfico vai me falar sobre o período de um mês. Então aqui é o de agosto, aqui é o de setembro, outubro, novembro, dezembro e aí vai. O gráfico semanal, ele vai me mostrar que cada tracinho desse, cada vela dessa, ou cada candle, corresponde às informações que ocorreram dentro daquela semana. Então aqui nós temos a semana do dia 6 de maio, aqui a semana do dia 13, do dia 20, 27, do dia 3, do dia 10 e por aí vai. Se eu coloco no gráfico diário, eu acho que vocês já conseguiram entender, me informando que cada registro desse aqui foi a variação do preço dentro desse período. Gráfico de 1 hora, gráfico de 2 horas, de 12 horas, tá? Gráfico de 4 horas. Tá? Normalmente, quando a gente está num gráfico dentro do dia, ele vai me informar em minutos. Então, a gente está no gráfico de 240. E o interessante é o seguinte, o candle que eu estou vendo, ele passa a ter uma certa influência dependendo do tipo de operação que eu vou fazer. Eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho um martelo neste ponto aqui. Não precisa saber o que é martelo. Para quem perguntou aí mentalmente, pô, mas o que é um martelo? Não precisa saber. Eu tenho um martelo invertido aqui. Só para matar a curiosidade, ele parece uma marreta. Tem um cabo e a parte da marreta aqui, só que ele está de cabeça para baixo. Então eu tenho um martelo invertido aqui. Esse martelo invertido é um candle de possível reversão. Eu tenho ele no H4. H4, 4 horas. H1, 1 hora. H12, 12 horas. Eu tenho um martelo no H4. Isso vai me influenciar o quê? Que dentro desse período aqui, pode haver uma reversão. Eu vou precisar de mais informações. Então, eu estou no H4. Agora, se eu estiver no H1, infelizmente, eu não posso confirmar. Aqui eu tenho um martelo, aqui eu tenho um enforcado, né, um martelo, eu tenho aqui uma estrela cadente. Poxa, mas é 1 minuto. Ele vai me mostrar uma reversão? Poxa, mas quanto tempo? 5 minutos? Eu vou fazer uma operação de 5 minutos, será que vai compensar? Entendeu? Agora, se eu estou lá no semanal, eu tenho indicadores aqui, eu tenho um martelo aqui, eu tenho um engolfo aqui,
eu tenho um martelo aqui, eu tenho outro martelo aqui. São indicadores, são candles de reversão? São. Então aqui, ó, eu tenho um martelo aqui, pode se considerar um martelo. Eu tenho um martelo aqui, ou seja, ele fez um martelo e reverteu, fez um martelo e reverteu. Isso no tempo gráfico de uma semana, ele passa a ser importante para mim. Porque durante essa semana aqui, ó, foi 5 semanas de que ela reverteu. Depois ele apresentou um outro martelo aqui e começou a cair. Ah, mas isso aqui não é um martelo, não subentende que seja. Mas aqui nós temos um martelo. Ah, vai dar uma reversão de tendência. E aqui, pois é, o martelo apareceu aqui, mas continuou subindo. Aqui nós tivemos um 2G, que também é um indicador de reversão, mas ele não reverteu, ele subiu mais um pouco. Então é importante eu conhecer o tempo gráfico para eu saber o que eu vou operar. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu vou colocar 6 gráficos e eu vou, ok? Então eu vou colocar aqui o diário, o 4 horas, 1 hora, 15 minutos e os 5 minutos. O que eu estou vendo aqui? É o mesmo gráfico, é o mesmo ativo, é o mesmo período, tá? Mesmo período, não, perdão. É o mesmo gráfico da mesma corretora e o mesmo ativo. Então eu tenho aqui no gráfico semanal algumas informações, tá? Então veja bem, o gráfico aqui está me mostrando esse ponto que tem um candle. Agora, no gráfico do lado, no diário, ele está naquele ponto lá do primeiro candle, se vocês olharem no gráfico semanal. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. O candle do semanal, ele vai fechar agora. São 22 horas e 8 minutos no horário do Brasil. Se eu colocar aqui o TC, falta 1 hora para o gráfico semanal fechar. Junto com o gráfico diário, vai fechar o semanal, porque hoje é domingo, tá? E aqui dentro deste período aqui, dentro desses candles que tem aqui, que eu vou desenhar para vocês com um retângulo, olha só, olha que interessante. Opa, aqui está o semanal. Vou colocar 4 horas aqui. Olha que interessante. O quadradinho amarelo, ele coloriu somente esse pedacinho aqui no semanal, ou seja, esse período todo aqui está aqui dentro. O 4 horas está todo colorido. Então, olha só. Os 5 minutos, então, se eu ampliar a tela aqui, vocês vão ver que a tela, o fundo está todo vermelho, desculpa, amarelo. Tá? Porque todo esse período aqui, todos esses candles aqui, eles vão estar dentro daqui. Então, vamos ali no 15 minutos, eu não sei porque o 15 minutos não está no tempo legal. Então aqui, ó, todo o amarelo, o 15 minutos, o 5 minutos, o 15 minutos, o de 1 hora, o de 4 horas, o diário e olha o semanal como é que tá pequenininho. Então a aula de hoje é tempos gráficos, eu acho que ficou bacana para vocês, deu para entender direitinho o que a gente quis dizer e espero vocês na próxima aula falando um pouquinho mais de candlesticks. Grande abraço e bons lucros.